Salve galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. Dando continuidade no desenvolvimento da nossa API de notícias utilizando o Lumen, neste vídeo vamos iniciar aí a criação das nossas rotas, legal? Então, todas aquelas classes de controllers que a gente criou, né, que tem a de Author Controller, a de News Controller e a de Image News Controller, a gente vai chamar cada um daqueles métodos para uma rota específica. E é isso que a gente vai ver neste vídeo. Legal? Então, antes da gente prosseguir para o vídeo, eu já quero pedir para que vocês deixem aquele like aí bem bacana no nosso vídeo. E é claro, se inscrevam no canal caso vocês já não sejam inscritos. Beleza? Então, vamos ao código. Então, pessoal, para a gente iniciar a criação das rotas, a gente vai vir aqui no diretório raiz da aplicação, tá? E vamos aqui no diretório routes. E aqui dentro tem esse web.php. Então, aqui é onde vai ficar contido todas as nossas rotas. E como é que a gente vai definir as rotas? Veja bem, aqui ele já tem uma rota padrão definida. Legal? É uma rota root. Então, a gente pode definir desta maneira, começar a colocar aqui as rotas dos nossos, né, do autores aqui. A gente pode colocar as rotas de notícias aqui, também as rotas de imagens de notícias aqui. Porém, eu prefiro fazer através de grupos. Ou seja, eu prefiro agrupar as rotas para que o código fique um pouco mais organizado e fique mais fácil de identificar de qual é a rota que a gente está tratando. Então, como é que a gente vai fazer? A primeira coisa vai ser chamar aqui o objeto router e a gente vai chamar o método group para a gente criar um grupo. Ele vai receber aqui dois parâmetros, sendo o primeiro um array e o segundo uma função de callback, né, uma closure. Então, o que a gente vai fazer? Aqui dentro do array, a gente vai passar duas chaves aqui. A primeira é o prefixo. Ou seja, o prefixo, qual que é o prefixo de todas as rotas da nossa API. Então, eu quero que a nossa API tenha que ser chamada através do, por exemplo, localhost, né, barra a porta e também, é claro, aí o caminho que a gente define aqui. Então, vai ficar assim, eu quero que seja API barra V1, legal? Isso aqui vai fazer o seguinte, eu vou chamar aqui API localhost, né? Então vai ser http no nosso caso localhost. Eu vou definir aqui a porta 8081 e aí ele vai ficar assim, barra API barra V1. Ou seja, tudo que tiver aqui dentro vai ter que ter obrigatoriamente esse prefixo aqui, API barra V1. Beleza? Então, show de bola, prosseguindo. Agora a gente vai definir aqui um namespace. Então, namespace. Esse namespace é justamente no nosso caso, qual que é o cara que a gente quer testar, né? Qual que é o cara que a gente está criando a rota. Então, no nosso caso, vai ser o authors, né? Que é o nosso controller aqui, ó. Se você vir aqui em app, http controllers, a gente vai fazer uma rota para esse camarada aqui, ó, author. Beleza? Então a gente vai chamar aqui de author. Legal, agora que a gente já definiu aqui as duas chaves do nosso array, né? Isso aqui é uma chave. Agora a gente vai definir aqui a nossa função de callback. Então, function use, e vamos usar o objeto router aqui dentro também. Ao fazer isso, abre e fecha as chaves e inicio aqui dentro. Então aqui dentro o que eu vou fazer? Eu vou colocar cada um das nossas rotas. Ou seja, se você for vir aqui no Abstract Controller, a gente tem uma rota para criar, a gente tem uma rota para buscar todos, uma rota para buscar apenas um registro, para editar apenas um registro, para deletar e só. Então, o controller de autores, ele apenas faz ele possui apenas essas rotas aqui. Só que a gente precisa também
Então, chamar elas lá. Né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser router. E aí a gente vai definir qual que é o tipo da rota. Tá? Então, a gente vindo aqui, a gente já sabe aqui que a primeira rota que a gente quer fazer, né, quer criar, é uma rota de criar registro. Então, para criar um registro, a gente costuma utilizar um post. Então, post. O primeiro parâmetro da rota vai ser justamente o nome dela, né, o caminho dela, né, vai ser o complemento. Então, vai ser o barra autores e somente isso, barra autores. O nosso segundo parâmetro vai ser um array. Então, aqui no nosso array, a gente vai apenas ter aqui uma chave chamada uses, em que a gente vai apontar qual que é o controller e a rota que a gente quer chamar. Então, a gente quer chamar aqui o author controller e o método, né, create. Então, perceba, definir aqui que eu quero chamar o author controller, o arroba é para indicar aqui o método que a gente quer chamar. Então, no nosso caso, método create. Legal? Como a gente está herdando a classe abstrata aqui, author controller, então a gente já tem acesso a esse método. Beleza? Então, a gente já tem aqui definido uma rota de autores. Agora a gente precisa definir a outra rota. Qual que vai ser a outra rota? Vai ser a para buscar todos os registros. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, é uma rota para buscar registros. Então, consequentemente, é uma rota do tipo get. Então, get. Qual que vai ser o nome dessa rota? Qual que vai ser o caminho dela? Vai ser barra autores. Também. Vamos fazer a mesma coisa. Abre e fecha array aqui. E vamos definir aqui, através do uses, qual que é aqui o método que a gente vai usar. Nesse caso é o find all. Então, find all. Legal? Então, a gente já definiu aqui mais uma rota. Legal? Agora, pessoal, a gente precisa definir uma rota para buscar apenas um registro por ID. Então, perceba que ele recebe aqui um ID como parâmetro. Então, a gente precisa informar agora essa rota. E essa rota, ela também é do tipo get. Então, vamos definir aqui router. Vamos chamar aqui o get. E vamos chamar aqui barra autores, barra, e vamos definir aqui ID. Beleza? É desta maneira aqui que a gente define a passagem de parâmetro lá para o nosso método no controller. Legal? Então, desta maneira aqui, o nosso controller ele vai pegar essa rota, né? Vai pegar esse parâmetro aí e ele já vai conseguir buscar na nossa base de dados aí qual que vai ser o registro equivalente ao ID que a gente passar aqui. Legal? Então, feito isso, vamos definir aqui mais um parâmetro aqui, né, que é o nosso array. Então, tá aqui. Deixa eu deixar ele bem centralizado aqui, não sei porque não ficou nesse caso. Vamos ver. Beleza. Show de bola, agora ficou. Vamos lá. Qual que é aqui o nosso método? Então vai ser author controller e o método vai ser o find one by. Então tá aqui, find one by. Legal? Show de bola. A gente já definiu aí 3 rotas para nossa classe aqui de autor, né? Nosso controller. Agora a gente precisa definir um para editar. E o editar ele recebe também um parâmetro que é o string param. Né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Da mesma maneira que a gente criou aqui. Então, a gente vai definir o seguinte. Como é uma rota para editar um registro, então a gente tem 2 maneiras, tá? Ou a gente utiliza o método put, tá? Ou a gente também pode utilizar o método patch. A diferença entre eles é que o put ele serve para editar todos os registros de uma coleção de dados, né? Ou seja, de um
em um conjunto de dados. Então vamos supor que a gente quer alterar algum registro do autor, todos os registros de um autor. Então a gente pode utilizar o put. Caso a gente queira fazer apenas a alteração, por exemplo, de um nome ou sobrenome, a gente pode utilizar o pat. Nada impede de também utilizar o put para fazer apenas uma alteração. Tudo bem? Não tem nenhum problema também. Aqui eu vou fazer com os dois, só para mostrar para vocês que funciona da mesma maneira e não tem nenhum problema utilizar um ou outro aí. Mas o mais utilizado mesmo é o put. Beleza? Então, aqui vai ser barra autores. A gente vai passar aqui o param como parâmetro. E vamos também definir aqui o uses author controller @edit by, que é o nome do nosso método de edição aqui. Legal. Agora a gente só precisa copiar esse bloco aqui e a gente já consegue aqui, tá? Vamos arrumar aqui, né, essa indentação. E agora a gente já vai conseguir, pessoal, fazer o seguinte. A gente já vai conseguir aí também definir o patch. Então aqui, ó, patch. Legal? Então essas duas rotas aqui servem para fazer alteração. Tá, ele vai chamar o mesmo método, só vou chamar desta maneira aqui para que vocês possam visualizar que desta maneira vai funcionar tanto quanto essa. Legal? Então, agora a gente vai definir uma rota para deletar os registros. Então, qual que vai ser essa rota? Vai ser a delete. Então, como é que a gente vai fazer isso? Router. Vamos chamar aqui o método delete. Tá? Esses métodos aqui, pessoal, post, get, put, patch, delete, eles pertencem ao HTTP. Legal? São verbos HTTP. Então, delete, vou deletar aqui um barra autores por ID. E vamos também aqui definir aqui o bloco use. E aí vamos chamá-lo aqui author controller @delete. Perceba que o nosso delete também recebe aqui um ID, tá? Como parâmetro. Beleza? Então a gente já tem aqui as rotas definidas aqui do autores. Então quando eu chamar aqui a nossa aplicação vai ficar http localhost 8081/API/autores ou então /autores/id. Legal? Ou então aqui o /para, tá? Então, por exemplo, ficaria assim 35, ou seria aqui, por exemplo, sobrenome, um exemplo, tá? Algum parâmetro aí. Beleza? Então, pessoal, aqui a gente definiu aqui um conjunto de rotas de autores, tá? Eu não vou agora eu não vou estender muito este vídeo aqui, né? No próximo vídeo a gente define as rotas de notícias e também a gente define aí as rotas de imagens de notícias. Legal? Desta maneira, assim, o vídeo não vai ficar muito longo e também acho que não vai ficar muito maçante. Beleza? Então, pessoal, mais uma vez eu peço aí que, caso vocês tenham gostado aí do vídeo, deixe aquele like aí pra gente. Caso você não seja inscrito ou inscrito em nosso canal, já se inscreve aí para você não perder mais nenhuma novidade, porque essa API está ficando show de bola e com certeza ainda está longe de terminar. Tem muita coisa ainda por vir aí nela, legal? Ah, e só mais uma novidade. Eu estou solicitando a vocês que preencham uma pesquisa de satisfação com o conteúdo do Console TV, porque eu preciso ter alguns feedbacks para que eu possa fazer melhorias no canal, trazer coisas novas. Preciso saber aí o que vocês estão achando do conteúdo de verdade, beleza? Peço que vocês sejam sinceros ao preencher essa pesquisa, isso vai ajudar muito, principalmente a trazer conteúdo novo para o canal e, é claro, trazer aí uma didática melhor aí para que eu possa me aperfeiçoar cada vez mais também, legal? Então, um forte abraço e o link da pesquisa, pessoal, esqueci de falar, o link da pesquisa está na descrição do vídeo, beleza? Então, um forte abraço e até os próximos vídeos.